Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar a nossa aula de soteriologia, invocando o auxílio divino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, queridos alunos e alunas, na última aula nós introduzimos o tema desse nosso curso, do Tratado de Soteriologia. Falávamos na última aula da importância do conceito de mediação. Falávamos um pouco dos fundamentos bíblicos desse conceito e também do modo com o qual Agostinho e Tomás de Aquino viram, digamos, o papel de mediador de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente falamos da semelhança que existe entre a noção de mediação e a noção de sacerdócio, e também da relação que existe entre mediação de Cristo e vida trinitária. Hoje nós vamos concluir esse primeiro capítulo introdutório do nosso curso com alguns pontos muito interessantes. O primeiro é uma tentativa que nós encontramos na teologia contemporânea, e o nome de Karl Rahner aqui é muito importante, de tentar apresentar a mediação de Cristo no horizonte daquilo que se chama teologia transcendental. Aqui eu gostaria de remeter para os alunos e alunas que seguiram o meu curso de Cristologia. Eu lembro que nós propomos uma aula sobre o modelo transcendental de Cristologia proposto por Karl Rahner. E naquela ocasião, naquela aula, que se encontra na internet, você pode acessá-la, pode usufruir daquilo que é o conteúdo dela, nós falávamos um pouco mais dessa reviravolta antropológica proposta por Karl Rahner. Ele tenta construir a sua teologia a partir do homem e usa um adjetivo transcendental na sua reflexão, que por um lado, e aqui vamos dizer, talvez não seja o ponto mais forte do seu discurso, mas por um lado aponta para a tradição clássica, especialmente a que eu me refiro à teologia medieval, a noção de transcendentais divinos, ou seja, Deus que é bom, uno, belo e ao mesmo tempo verdadeiro, mas ao mesmo tempo também, dada a influência do idealismo alemão no seu pensamento, além
de Heidegger, mas a gente pode incluir também Kant e Hegel como filósofos que influenciaram muito o seu pensamento. Karl Rahner também usa essa noção de transcendental à luz do pensamento de Kant. Ou seja, o homem de certa forma traz dentro de si, dentro do seu intelecto, digamos assim, uma estrutura de pré-compreensão das coisas, certo? Ou seja, de certa forma o homem traz dentro dele tudo o que é necessário para conhecer tudo aquilo que ele verá ao longo da sua vida, tanto natural quanto sobrenatural, já que aqui falamos de teologia. E Karl Rahner, então, ele aborda o tema da mediação de Cristo à luz dessa sua teologia transcendental. De tal modo que a missão mediadora de Cristo se encontra, de certo modo, no homem, ou encontra, melhor dizendo, encontra, de certo modo, no homem, um horizonte de pré-compreensão. Ou seja, o homem traz dentro dele uma espécie de estrutura que lhe permite compreender e, de certo modo, até esperar o mediador absoluto entre Deus e os homens. Porque, como vai recordar Karl Rahner, a existência humana se baseia na intercomunicação que pertence, digamos, que faz parte da vida humana na sua concretude, que o acompanha por toda a vida. A vida humana, vamos dizer, nos insere em uma rede inumerável de mediações. Então, entre a nossa vida e o pão que chega à nossa mesa para que nós o comamos, existem as mediações. Alguém foi comprar o pão, alguém precisou trabalhar para ter esse dinheiro, alguém fez o pão, alguém trouxe o pão. Ou se fizemos em casa, alguém nos ensinou a fazer o pão. Alguém nos deu ou nos vendeu utensílios para fazermos o pão. Alguém alugou a terra na qual nós plantamos o trigo para, digamos, produzirmos o necessário para o pão. Alguém nos vendeu o óleo de azeite para fazermos um bom pão, e assim por diante, né? Podemos pensar do ponto de vista da genética, podemos pensar, digamos, numa perspectiva econômica, social, familiar. Nossa existência está inserida numa teia, né, de relações aonde nós experimentamos muitas mediações. Então a experiência da mediação faz parte da nossa vida. A gente quer algo do nosso pai, a gente pede ajuda para nossa mãe, para que a nossa mãe converse com o nosso pai e nos ajude a obter o que nós queremos dele. A gente precisa, às vezes, de um advogado que seja uma espécie de mediador dos nossos interesses junto a um tribunal para que a gente possa obter a justiça que a gente deseja, por exemplo. E assim por diante. Um professor é, de certa forma, um mediador entre algo que eu não conheço e a minha pessoa, né? Então eu estou interessado em conhecer algo ou aprofundar meus conhecimentos numa determinada área.
Eu contrato um professor, ele vai ser um mediador entre aquele conhecimento que eu não tenho, que foi produzido por outros, por químicos, por físicos, e a minha pessoa, e assim por diante. Então o homem, ele se vê desde o início, né? Desde que ele toma ciência, desde que ele toma consciência da sua existência, ele se vê inserido, segundo Karl Rahner, nessa complexa rede de intercomunicação, onde ele experimenta profundamente, de um modo muito vital, diria, figuras de mediação, de mediações, médicos, advogados, meu patrão e assim por diante. Um padre que é mediador entre Deus e a minha pessoa, certo? Então nós estamos inseridos nessa rede onde existem inumeráveis figuras de mediadores, onde existem inumeráveis mediações. Isso desde que nós nascemos, desde que nós tomamos consciência da nossa existência. Crescemos assim, somos educados nesse contexto e graças a esse contexto também. E a nossa vida, ela se realiza, a gente poderia dizer, na medida em que a gente se abre a essa realidade. Na medida em que a gente busca colher dos mediadores certos as melhores coisas. Na medida em que a gente também, com a formação adequada, a gente também encontra o nosso lugar na sociedade, de certa forma se torna um mediador entre por exemplo, eu sou um vendedor, entre os maravilhosos produtos de uma certa indústria farmacêutica e os homens que precisam cuidar da sua saúde, ou os maravilhosos produtos de uma empresa que produz, de uma indústria que produz calçados, e pessoas que precisam se calçar, precisam andar elegantes, né? Precisam estar confortáveis quando andam de um lugar para o outro. E aí a gente vende os bons produtos. Aqui em Belém do Pará, por exemplo, que são produzidos lá em Santa Catarina, lá em São Paulo. Então, nesse processo entre a indústria e a pessoa que compra o seu sapato, existem mediações também. Eu posso encontrar o meu lugar nisso, eu posso comprar uma loja e ser um mediador, né, de produtos de qualidade para pessoas que precisam de conforto ou de um certo tipo de vestimenta e assim por diante. E na medida que nós vamos encontrando o nosso lugar, nós vamos nos abrindo a também ser mediadores para os outros e, ao mesmo tempo, usufruirmos das mediações dos outros. Vamos trocando dons. Acolho os dons que chegam, e aqui a gente pode pensar não só do ponto de vista econômico, mas também, por exemplo, para que eu me torne pai, eu me caso, tenho uma esposa, e ela vai ser, de certa forma, mediadora para que eu chegue ao sonho que eu tenho de ser pai, de ter uma família bonita, de ter filhos, né? E isso, o amor, ele vai nos fazendo, né, viver essa dinâmica do dar e do receber, né? Nós recebemos o dom do outro, e damos o dom da nossa vida, do nosso carinho, do nosso tempo, do nosso trabalho aos outros também. Então a vida humana, ela é marcada por essa intercomunicação, por essa teia de relações, aonde muitas vezes fica clara
ficam claras essas presenças importantes de mediações, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista familiar, do ponto de vista religioso também. Sempre segundo Karl Rahner, que vai sendo apresentado por Bernard Sesbue, seu colega, seu co-irmão jesuíta, o amor humano se insere nessa experiência humana de interconexão. Essa experiência é mais ou menos perfeita, deixa a desejar às vezes, chega a ser muito nobre em outras ocasiões. E essa experiência que nós fazemos, que é tipicamente humana, ela nos faz compreender que todas essas relações, elas postulam a existência de uma relação absoluta, de uma relação que sustenta todas as outras relações na existência. E aí nós já estamos nos aproximando da ideia do divino, de Deus. Ou seja, segundo Karl Rahner, como base dessa experiência humana, se encontra a existência, vamos dizer, de um ser absoluto, que entra em relação por causa do ato criador com as suas criaturas. E todas as relações criaturais, ou no ponto de vista do homem, sociais, humanas, elas vão encontrar a sua base na existência desse ser absoluto que entrou em relação com as suas criaturas. E o homem traz dentro dele essa estrutura, ele foi feito para viver nessa teia de relações, para identificar a importância das mediações. E essa estrutura do homem faz com que ele entenda que deve haver uma relação que seja a relação maior, a mais importante, a relação absoluta. Deve haver um ser que é absoluto, cuja relação conosco é a relação mais importante, que sustenta tudo o que existe. Então, essa experiência do homem que nesse mar de relações vive, inclusive, a essência do amor, é capaz de acolher e de dar, de viver em comunhão com o outro, faz com que o homem compreenda que é possível ter uma relação como essa absolutamente perfeita. Porque aqui nessa terra, entre nós, essas relações são sempre mais ou menos perfeitas. As pessoas nos enganam, as pessoas nem sempre correspondem ao que esperamos. As pessoas falham, mentem. Não têm paciência como nós gostaríamos que tivessem, e assim por diante. Então, por isso, as nossas experiências aqui são sempre um pouco imperfeitas, ou muito imperfeitas. Mas essa estrutura do homem faz com que ele compreenda que se ele foi feito para esse horizonte de relações, deve existir uma relação absoluta, perfeita, com um ser que seja, evidentemente, da mesma ordem, perfeito, absoluto. Não é que eu estou defendendo o meu ponto de vista, atenção. Eu estou só tentando apresentar, junto com usando, digamos assim, um raciocínio de Bernard Sesbue, na sua obra Jesus Cristo, o Único Mediador, que nós apresentamos na aula passada, o volume número 1, o pensamento de Karl Rahner. Então, de certa forma, esse horizonte de pré-compreensão do homem, essa estrutura do homem que foi feita para viver desse modo, como estamos vivendo,
parece postular e quase diríamos exigir que exista uma relação com o ser perfeito. Que seja a base e a possibilidade de tudo isso que o homem vive. Que fundamente, ontologicamente, né, tudo aquilo que o homem é e o que o homem vive. Então, esta condição do homem postularia, né, a existência de um amor absoluto ou divino, de um ser perfeito que ama de um modo perfeito, absoluto. Ou seja, de uma relação que pode, ao menos da parte do outro, da outra parte, ser perfeita. Certo? E nós, na nossa imperfeição, na medida que entramos em relação com esse que é perfeito, que quer nos dar a experiência de uma relação perfeita com ele, que é base de tudo o que existe, nós vamos sendo aperfeiçoados nessa relação de amor. Então, na medida que nós entramos em relação com esse ser perfeito, na medida que nós vamos vivendo essa relação que da parte de Deus é perfeita, nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós vamos nos tornando perfeitos. Nós, na espiritualidade, diríamos, vamos sendo santificados. Vamos sendo elevados pela graça, por essa comunhão de vida com Deus. Graça é a participação na vida divina, né? Então, para Hannah, inclusive, se pode falar que essa experiência humana, que corresponde a uma estrutura capaz de bem vivê-la no próprio homem, estrutura transcendental, postula não só a existência de um ser perfeito, de um amor perfeito, de uma relação perfeita. O amor é relação, né? Mas também, segundo Karl Rahner, postularia a existência de um mediador perfeito entre Deus e os homens. Por causa da diferença que existe entre Deus perfeito e nós imperfeitos, essa diferença, nós vimos como Agostinho viu a figura do mediador entre Deus e o homem, e vimos como Santo Tomás de Aquino viu a figura do mediador entre Deus e o homem. Karl Rahner vai dizer, é preciso, dada a diferença atual entre Deus e nós, como estamos, como somos, como vivemos, é preciso que haja um mediador, mas esse mediador ele precisa ser um mediador perfeito também. Não é um mediador entre tantos, é um mediador perfeito que corresponda ao ser perfeito, que corresponda ao amor perfeito, que corresponda à relação perfeita, que corresponda a esse processo de aperfeiçoamento do nosso próprio ser. Certo? E aí ele tenta justamente a partir desse postulado, dessa ideia de que a nossa estrutura postularia a existência de um mediador perfeito, ele então entra no discurso sobre Cristo. Esse mediador perfeito seria Jesus Cristo. Mas bem, vou ficar por aqui. O pensamento de Karl Rahner, ele parece interessante na medida em que ele consegue abordar o influxo divino como fundamento da experiência de mediação humana. Ou seja, o fato de que toda a nossa experiência de estar numa rede de comunicação com todas as outras pessoas que existem, experiências de trocas, de mediações na nossa vida humana, essenciais, por um certo lado. Existe uma certa mediação entre Deus e nós quando nós nascemos. Os nossos pais são, de certa forma, mediadores. O amor deles deveria ser um amor mediador entre o Deus Criador e a minha existência criatural. Então, por um lado,
Karl Rahner, ele tenta explicar que é preciso um ser absoluto, um amor absoluto, uma relação absoluta para fundamentar a nossa existência estruturada para isso, para uma vida de vamos dizer, conectada a uma rede de digamos assim, de relações, aonde existem onde existe uma imensa quantidade de mediações importantes de várias ordens na nossa vida, como já dissemos. Por outro lado, essa ideia de que essa experiência humana, aonde as mediações humanas são muito importantes, que isso postularia um mediador perfeito entre Deus e o homem, não é que tenha tanto consenso assim. Então, analisando, digamos, o pensamento de Karl Rahner, tentar chegar à figura de um mediador absoluto, Jesus Cristo, a partir da estrutura transcendental do homem, parece muito pobre. O horizonte transcendental do homem parece muito pobre. Parece insuficiente, é o que muitos dizem. O ideal, sem dúvidas, para a teologia não é partirmos do homem para chegarmos a essa ideia de um mediador absoluto, perfeito entre Deus e os homens, mas parece realmente necessário recordarmos que a nossa fé cristã, bem como a judaica, nasce de uma revelação. É preciso voltar para o horizonte tradicional da experiência da história da revelação. Nós sabemos que somos pecadores e que precisamos de salvação, e sabemos que Deus enviou o seu Filho, que se fez carne, e que é o mediador entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, o único mediador, o Salvador, aquele que reconciliou o homem ferido pelo pecado com o Deus Todo-Santo, porque tudo isso foi revelado. Então Karl Rahner, ele tenta escapar do horizonte da revelação para fazer uma teologia do baixo, né? A partir do homem, da experiência do homem, da estrutura do homem. Mas se por um lado ele parece ter um certo sucesso em dizer que é preciso um ser, um amor, uma relação absolutos, que possam, vamos dizer, fundamentar a nossa existência nessa rede de relações, essa nossa existência relacional, a nossa experiência com as mediações que compõem a nossa vida natural e até a nossa vida sobrenatural. Por outro lado, a ideia de que entre esse ser perfeito e nós, que seja necessário um mediador absoluto, essa ideia não goza de tanto consenso. Tá bom? Então ela é bem, não parece tão bem elaborada, né? Mas estamos apresentando porque é um pensador importante e alguns tentam, dentro do discurso soteriológico, construir uma soteriologia a partir da própria experiência humana, né? Uma soteriologia, vamos dizer, de tipo transcendental. Esse transcendental tomado à luz do pensamento de Karl Rahner. Uma outra ideia importante nós encontramos a semelhança que existe entre o conceito de mediação e o conceito de reconciliação. Segundo Santo Tomás de Aquino, o objetivo da mediação de Cristo é a união, a comunhão com Deus. Eu lembro que na terceira parte da Suma, na questão 26, na solução, na resposta,
nós podemos ler. Artigo 1, né? É ofício próprio do mediador unir aqueles entre os quais se interpôs, pois os extremos se unem no meio. Ora, unir os homens a Deus de modo perfeito, diz Tomás, convém a Cristo, por meio de quem os homens se reconciliaram com Deus, segundo o apóstolo. E aí ele cita 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Pois bem, então, segundo Tomás de Aquino, o objetivo da mediação de Cristo é a união do homem com Deus. É a comunhão do homem com Deus. Porém, recordando que esta união com Deus se realiza no contexto do pecado, o homem não era uma criatura apenas que Deus quis elevar a comunhão de amor com ele, uma comunhão sobrenatural de amor com ele, mas o homem, criatura amada, agraciada, pecou, afastou-se, perdeu a graça de Deus, afastou-se de Deus, deu as costas para o seu Criador. Então, o homem que pecou, ele precisa ser reconciliado com Deus. O pecado precisa ser vencido, aquilo que separava o homem de Deus. Então, Jesus Cristo, como mediador, ele vem realizar essa obra de reconciliação. Ele vem realizar essa obra de vitória sobre o pecado, de destruição daquilo que separa o homem de Deus. Ou seja, como o próprio Tomás de Aquino deixa claro no texto que lemos, ao citar 2 Coríntios 5,19, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo. Ou seja, a mediação de Cristo, ela se aproxima muito do conceito de reconciliação por causa do estado de pecado do homem. Por causa do estado de pecado do homem, Deus, que enviou o seu Filho para ser o mediador entre os homens e Deus, confiou ao seu Filho a obra de reconciliação. Ele precisava, para ser o mediador entre os homens e Deus, ele precisava destruir o muro que separava os homens de Deus. Ele precisava vencer o pecado. E ele vai vencer o pecado por meio da sua encarnação, por meio da sua vida, e principalmente por meio do mistério da sua cruz, quando ele vai através do seu sangue, doando a sua vida, ele vai pagar o preço dos nossos pecados, nos vai oferecer a possibilidade de uma vida divina que participe da sua própria vida filial. Então Jesus vai reconciliar os homens com Deus. Então esse papel, essa mediação e a reconciliação, nessa questão 26, no artigo 1º da Suma Teológica, é muito nítida essa ideia de que a mediação de Cristo se realiza, né, abraçando a missão de reconciliação. Aquele que se torna mediador reconciliando os homens com Deus. E ao reconciliar os homens com Deus, Jesus se torna o mediador entre Deus e os homens.
entre os homens e Deus. Na teologia contemporânea, nós temos autores que trabalharam este tema. Por exemplo, no século XIX, nós temos o alemão Matthias Schieben. Temos algumas obras dele traduzidas para a língua portuguesa. Temos um tratado sobre a graça e também as maravilhas da graça de Deus, se eu não me engano o título em português. E temos também alguns textos marianos preciosos. Pois bem, em Matthias Schieben e em outros autores, a gente nota na teologia contemporânea que as expressões mediador entre Deus e os homens e reconciliador do mundo com Deus são vistas como sendo praticamente expressões equivalentes, quase como se fossem sinônimas. E aí a gente gostaria de citar nesse ponto Karl Barth, esse teólogo calvinista que escreveu uma dogmática que se alinha do mesmo modo que estamos citando entre aqueles que defendem ou apresentam a mediação de Cristo como equivalente ou praticamente equivalente ao seu papel, à sua missão de reconciliador, reconciliação. O que a gente nota na teologia contemporânea, e principalmente nos autores, vamos dizer, protestantes, como, por exemplo, em Karl Barth, é que, enquanto o conceito de mediação parece, vamos dizer, valorizar mais o papel da humanidade do mediador, como nós vimos em Santo Tomás de Aquino, Jesus Cristo é o mediador graças à sua humanidade. E vimos que a mesma ideia, de um modo diferente, se encontra em Agostinho. A tradição católica, Jesus Cristo é apresentado como mediador, né? E se valoriza bastante a humanidade de Jesus. Foi porque Deus se fez homem que ele pôde realizar, né, tomar, vamos dizer, o papel de mediador. Como homem, ele tem algo para recordar o que São Tomás de Aquino diz, algo que o diferencia de Deus e algo que o diferencia da humanidade. Enquanto homem, a natureza que ele assumiu o diferencia de Deus. Enquanto o homem é todo cheio da graça, santo, a sua santidade, ele se diferencia do restante da humanidade. Por isso ele pode ser um bom mediador, unir os extremos, não sendo igual aos extremos, tendo algo de diferente entre os extremos, tendo algo de diferente para cada um dos dois extremos, Deus e os homens, como acabamos de explicar. Então, o conceito clássico de mediação, ele valoriza muito a humanidade de Jesus. Especialmente na tradição católica, isso é bem claro. Já no protestantismo, e através do protestantismo, isso chega também em certos âmbitos da teologia católica, se nota às vezes uma valorização muito grande, às vezes se deixa de lado até o papel de mediador e se usa como se fosse sinônimo, como nós explicamos, a expressão
Jesus Cristo é o reconciliador entre o mundo e Deus. Só que o modo com o qual o protestantismo lê esta expressão, isso chega à teologia católica muitas vezes, não valoriza tanto a humanidade do Cristo. Bem na linha do pensamento de Lutero, que justamente aqui eu remeto a nossa aula sobre a Cristologia de Lutero, no nosso curso de Cristologia, bem na linha do pensamento de Lutero, se sublinha sempre o papel, a obra divina realizada por Cristo e se deixa de lado, se subestima ou se coloca, vamos dizer, na periferia da reflexão o aspecto, a contribuição da humanidade de Cristo à obra da redenção. Então, essa ideia de reconciliação, como a gente encontra, por exemplo, em Karl Barth, um famoso teólogo do século XX, amigo, né, por exemplo, de Hans Urs von Balthasar, uma grande figura, né? Suíço como von Balthasar, uma grande figura do pensamento teológico, vamos dizer, da segunda metade do século XX. E a gente vê em Karl Barth, em tantos outros teólogos, então, essa noção de reconciliação substituindo a noção clássica de mediação com esse porém. Enquanto na noção clássica de mediação a humanidade de Jesus era muito valorizada, isso vai ajudar a fundamentar o fato de que se a humanidade de Jesus colaborou de um modo importante para a obra redentora, para a redenção objetiva, isso nos ajuda a entender como a nossa própria humanidade possa colaborar com a obra redentora de Deus também em nossas vidas, o que chamamos de redenção subjetiva, e até na vida de outros. E a gente pode então pensar nessa ideia de colaborar na redenção de outras pessoas, ou seja, ser uma espécie de mediador na obra redentora do Cristo na vida dos nossos irmãos, como padres, como pais, como irmãos que rezam uns pelos outros, que testemunham o Evangelho uns para os outros, de tantos modos, né? Então tem esse porém, né? Existe uma semelhança muito grande entre esses conceitos, mas eles não são exatamente equivalentes. E existe o conceito de mediação, o conceito de reconciliação. Essa ideia já se encontra em Tomás, como a gente leu, na questão 26, da terceira parte da Suma, no artigo 1. Mas São Tomás, ele coloca a noção de reconciliação dentro, né, do seu discurso sobre mediação. Mas não é que ele esteja dizendo a igualdade entre essas duas realidades. E o que se nota na teologia contemporânea é que essas duas noções, essas duas ideias teológicas, elas são apresentadas quase como se fossem sinônimas, com a diferença que a mediação, pela sua história, pela sua, vamos dizer, tem uma tradição de valorizar muito mais a natureza humana de Cristo, o papel da natureza humana de Cristo na obra redentora, enquanto a reconciliação do mundo com Deus, como aparece no pensamento protestante em vários autores católicos também, parece
sublinhar muito mais, quase que esquecendo da natureza humana, o papel, né, a ação divina na obra de redenção, a ação divina na obra de reconciliação. Queremos agora também fazer uma pequena comparação entre a noção de mediação de Cristo e a noção de sacramento de Deus. E esse termo sacramento de Deus vai nos levar lá na antiguidade de novo a Santo Agostinho. Então, aqui para quem está seguindo a apostila do professor Manfred Hauck, de soteriologia, faço uma pequena observação que agora eu vou citar alguns tópicos, alguns pontos que estão no meu livro Filhos no Filho, uma introdução aos sacramentos da iniciação cristã. E mais especificamente, eu vou citar as páginas 46 e 47, onde eu apresento um pouco essa noção de sacramento em Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho ele usa o termo sacramentum, ele usa tanto o termo mysterium, que é uma espécie de transliteração do termo mysterium grego para o latim, como ele usa também o termo sacramentum, que é um conceito que tenta traduzir para o latim o significado de mysterium. Então, Santo Agostinho ele usa o termo sacramentum para realidades distintas. Por exemplo, realidades sagradas do Antigo Testamento, como o sábado, a circuncisão, os sacrifícios, o templo de Jerusalém, a liturgia, o altar, a Páscoa. Tudo isso, segundo Santo Agostinho, faz parte do que ele chama de sacramentos do Antigo Testamento. Então, Santo Agostinho chama essas realidades de sacramentos, mas afirma que elas devem ser vistas como símbolos, como figuras das realidades sacramentais do Novo Testamento. Uma espécie de preparação para os sacramentos do Novo Testamento. O termo também se refere a quase todo o Antigo Testamento, em uma exegese alegórica, como prefiguração do evento de Cristo e da Igreja. Então, todo o Antigo Testamento é como se fosse uma espécie de sacramento, ou seja, uma preparação daquilo que virá, daquilo que ainda estava invisível, né? Daquilo que ainda estava sendo, vamos dizer, preparado por Deus para a plenitude dos tempos, ou seja, Cristo e a sua igreja. Também ele usa o termo sacramento para falar das verdades sagradas como o mistério da Trindade, da encarnação. Então esses mistérios são ditos muitas vezes, apresentados como enquanto verdades, como sacramentos, ou seja, o discurso, a definição de Trindade, o discurso teológico sobre o Verbo encarnado é uma realidade visível, sensível, mas que remete a algo invisível, a algo muito maior do que aquilo que pode ser dito. Ou seja, a Trindade e a encarnação do Verbo são mistérios. Ele usa o termo sacramentum para falar dessas realidades. Eu posso dizê-las, eu posso refletir sobre elas, eu posso escrever sobre elas, mas essas realidades, tudo que eu disser, tudo que eu refletir, tudo que eu escrever, é muito pequenino diante da grandeza do Deus uno e trino,
do Deus que se encarna. Em um sentido mais específico, o bispo de Hipona chama de sacramento o batismo, a Eucaristia, a ordenação, a unção, que pode se referir nos textos que nós estamos pensando, que nós analisamos, a unção, vamos dizer, crismal. Ele também estende o uso do termo sacramento para falar de festas litúrgicas, né? Do matrimônio. Ele fala da Sagrada Escritura, do símbolo da fé, do Pai Nosso, da imposição de mãos, da profissão religiosa. Realidades que hoje nós chamaríamos muitas destas sacramentais. Então ele usa o termo sacramento para falar do que nós hoje chamamos sacramentos e também de algumas dessas realidades que hoje nós, a partir do século XII, de modo especial, nós chamamos de sacramentais. Parece que o único sacramento ao qual ele não se refere, daquilo que nós conhecemos, é a unção dos enfermos. Mas os outros 6 sacramentos, são apresentados por Agostinho, usando de alguma forma o termo sacramento. Lembremos-nos sempre que Santo Agostinho ele não tinha a intenção de oferecer ao seu público um tratado sobre os sacramentos, mas essas informações a gente colhe de diversas obras, das suas homilias, das suas cartas, de outros tratados. A gente vai coletando aqui e ali e chegamos a esses dados que estamos apresentando aqui agora. Então, para Agostinho, o sacramento é um sinal sagrado, é um sinal que se refere às coisas divinas. Os sacramentos são sinais visíveis de realidades invisíveis. Na sua obra A Doutrina Cristã, ele afirma que o sinal é uma realidade que, além do seu próprio significado, aponta para uma realidade, para uma outra realidade divina, sobrenatural, normalmente. Mas entre o sinal sacramental, por exemplo, a água e as palavras do batismo, e a graça da regeneração, do perdão dos pecados e de uma vida sobrenatural que vai ser infusa na vida de um, digamos, na vida de daquele que está recebendo o batismo, do batizando, deve existir uma relação de semelhança. Então, por exemplo, a água na nossa vida humana, ela serve para limpar, mas serve também para dar vida. Por isso a água no batismo indica essas duas realidades sobrenaturais, uma realidade, aponta para uma realidade sobrenatural que tem uma semelhança com esses dois aspectos da água na nossa vida natural. Lava a sujeira e dá vida, é necessária para a vida. Realmente a graça do batismo lava o nosso pecado, purifica o nosso pecado, limpa o nosso pecado e dá a vida, uma vida sobrenatural, a vida divina. Então está aí a semelhança. Então, o sinal sacramental, segundo Santo Agostinho, ou simplesmente o sacramento, é composto de um elemento material e da palavra, a água e a palavra, para dar esse exemplo que nós já usamos. Essas duas realidades juntas, água e palavra, formam então o sacramento, constituem a forma visível do sacramento. Santo Agostinho escreve no comentário dele ao Evangelho de São João: se retirares a palavra, o que permanecerá além da água? Se acrescentares a palavra ao elemento, terás o sacramento. Então é preciso que as duas estejam juntas, palavra e a coisa, e o elemento, a água e a palavra. A res sacramenti
vamos dizer, aquilo que o sacramento realiza, a coisa que o sacramento realiza, para Santo Agostinho, é concretamente o que acontece na alma, batizando, a alma do batizando experimenta a res do sacramento, né? A coisa mesma do sacramento, a graça do sacramento, nós diríamos, que é o evento pascal, perdão dos pecados e vida sobrenatural, ressurreição. Eu não vou falar aqui sobre a eficácia dos sacramentos, porque nesse caso aqui nos levaria um pouco longe e não é necessário para a nossa soterologia, tá bom? Mas Santo Agostinho ele reflete também sobre a questão da eficácia sacramental e coloca as bases daquilo que na Idade Média vai ser chamado ex opere operato, ou seja, que os sacramentos são válidos na medida em que se usa a matéria, a fórmula, a forma e também e se tem as intenções necessárias, né? Então ele coloca as bases para essa doutrina que, como tal, é medieval. E aí tem uma passagem sempre do comentário dele ao Evangelho de São João que ele diz, explicando isso: batize Pedro, é Cristo quem batiza. Batize Paulo, é Cristo quem batiza. Batize Judas, é Cristo quem batiza. Ele está escrevendo contra os donatistas e vai nos ajudar a entender então que se houver o ministro, se usar a fórmula, se usar a matéria, mesmo que ele seja um donatista, um herético, o batismo é válido. Não precisa depois rebatizar alguém que tenha sido batizado entre os donatistas quando volta à Igreja Católica. Bom, feita essa introdução, vou agora levar em consideração aquilo que Bernard Sesboué apresenta no seu livro Jesus Cristo, o Único Mediador. Pois bem, Bernard Sesboué recorda que em Agostinho o termo latino sacramentum se aproxima muito do sentido do termo grego mysterion. Ambos indicam, segundo Bernard, em Agostinho, uma relação entre o visível e o invisível, que compõe a nossa noção odierna de sacramento. Nós, muitas vezes, hoje, quando nos referimos a sacramentos, pensamos sempre numa realidade material, visível, sensível, a qual está ligada a uma graça invisível, espiritual, e essa graça, ela passa por meio, por assim dizer, do sinal sacramental e chega até o sujeito do sacramento, né? Até aquela pessoa que está se aproximando do sacramento, querendo experimentar o Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz através daquele sacramento específico. Pois bem, então Bernard Sesboué, ele coloca em relevo essa dimensão da noção de sacramento em Agostinho, une o visível ao invisível. Neste sentido, diz Sesboué, a humanidade de Cristo em Agostinho poderia ser vista, apresentada como um sacramento da presença e da atividade do Senhor, do Verbo. Santo Agostinho chega a se referir a Cristo como sacramentum divinitatis et humanitatis Christi, como sendo, vamos dizer, ele se refere a Cristo como o sacramento da divindade e da humanidade de Cristo, ou seja, o mistério dessa divindade que assume a nossa humanidade na pessoa do Verbo. E aqui a gente começa a perceber que
Agostinho ele vai timidamente relacionar. Ele vai timidamente relacionar, digamos, o mistério do Verbo encarnado aos sacramentos da Igreja. No mistério do Verbo encarnado nós temos algo visível, a humanidade dele, e algo invisível, a divindade. Nos sacramentos da Igreja nós temos algo visível, a matéria e a palavra, e temos algo invisível que passa por essa reze sacramental, né? Que é a graça de Deus. Então Santo Agostinho ele vai começar a relacionar Cristo, a estrutura do Cristo com a estrutura dos sacramentos, de modo tímido. Essa ideia vai ser aprofundada em Santo Tomás de Aquino, certo? Então, voltando para a frase que nós, da expressão de Agostinho que se refere a Cristo, Sacramentum Divinitatis et Humanitatis Christi, nesse sentido a humanidade de Cristo poderia ser apresentada como uma espécie de sacramento da presença e da atividade do Verbo, né? Nas suas confissões, nos recorda Sesboi, nas suas confissões, Santo Agostinho escreve, né? Mas que grande mistério, ele usa o termo sacramentum, contém aquelas palavras, o Verbo se fez carne. Está se referindo a João, capítulo 1, versículo 14. E aí ele acrescenta, eu nem podia suspeitar da grandeza daquele mistério naquele momento. Eu ainda não entendia toda a riqueza, a profundidade do mistério contido naquelas palavras do Santo Evangelho. Porém, Santo Agostinho vai compreender paulatinamente que o sacramento é um termo que dificilmente a gente consegue traduzir, nós diríamos intraduzível. É o que está oculto em uma coisa visível, né? O sacramento propriamente dito, digamos assim, seria aquilo que nós não conseguimos ver. Existe uma realidade visível, sensível, mas ela não é a realidade mesma do sacramento, a realidade mais profunda do sacramento. A realidade mais profunda do sacramento é invisível. Por isso é difícil traduzir o termo sacramento, segundo Agostinho. E essa realidade invisível, ela se torna presente e eficaz através da parte visível, a partir da água e das palavras do batismo. A graça batismal se torna presente e eficaz na vida de um batizando. A humanidade de Cristo, sim, pode ser vista como sacramento da presença e da atividade do Verbo. A morte na cruz é o sacramento da misericórdia de Deus, por exemplo, onde a misericórdia de Deus se derrama para salvar o homem. Nós vemos um homem crucificado que fica ofegante, morre. Mas aquilo que vemos, aquilo que todos viram historicamente falando, é o aspecto visível de uma graça invisível que está se derramando sobre a humanidade, a salvação de todos os homens. Uma misericórdia que não se deixou vencer pelo pecado, mas que vence o pecado e a morte através da cruz de Jesus. Então a cruz de Cristo, Cristo crucificado,
poderia ser apresentado como o sacramento da misericórdia de Deus nesse aspecto, nesse modo de ver de Agostinho. Através dele, Deus nos dá a vida sobrenatural, o perdão e a vida sobrenatural. No sacramento nós vemos e não vemos. Vemos uma certa dimensão do sacramento, a parte visível, e não vemos aquilo que é, digamos, o núcleo do sacramento, o invisível, que é a parte mais importante. Nós vemos o Cristo morrer, por exemplo, porém esta morte nos comunica a vida divina. A gente normalmente não vê a vida divina olhando para Cristo naquele momento. Fisicamente falando, não se via a morte, a vida divina sendo derramada. Pela fé, pela esperança, Nossa Senhora, por exemplo, podia talvez perceber os movimentos da graça e da salvação, mas não se via fisicamente isso, materialmente isso. O amor divino se torna eficaz por meio de um acontecimento histórico, sensível, corporal, como é o caso da crucifixão de Jesus. E aí temos um texto de Santo Agostinho que a gente encontra no seu tratado sobre a Trindade. E eu vou lê-lo aqui a partir da apostila do professor Manfred Hauck, a tradução que fizemos. Portanto, a nossa dupla morte, e ele está se referindo à morte corporal e à morte espiritual, isto é, a privação da vida divina, consequência do pecado. A morte corporal é a morte física, né? E a morte espiritual é essa perda da vida divina, que é uma consequência do pecado. O nosso Salvador aplica a sua única morte. A sua única morte serve para curar a nossa dupla morte, a morte física e a morte espiritual, e para levar a efeito nossas duas ressurreições. Quais são as nossas duas ressurreições? A ressurreição espiritual e a ressurreição física, que há de vir ainda. Ele antepôs e propôs como sacramento e exemplo a sua única ressurreição. Ou seja, com a sua morte, ele cura as nossas duas mortes. Com a sua ressurreição, ele nos dá como efeito, como graça, duas ressurreições. Revestido, porém, da carne mortal, e morrendo apenas como homem, e como homem ressurgindo, ele não pode morrer como Deus, nem ressuscitar como Deus. Ele morre e ressuscita enquanto homem. Sua única morte ajustou-se à nossa dupla morte. A sua única morte, entenda, ele é humano e divino. Então a morte de um Deus que se fez homem tem um efeito salvífico, vai nos livrar da dupla morte do homem, a morte física e a morte espiritual, a morte física e a morte espiritual do homem. Visto que nela se realiza o sacramento do homem interior e o exemplo do homem exterior. Bom, retomando um pouco aquilo que dissemos, é interessante nós notarmos nessa relação entre a mediação de Cristo e a noção de sacramento, que em Santo Agostinho nós já temos essa intuição teológica de que o Cristo, a sua estrutura ontológica, ou seja, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, de algum modo corresponde, orienta, ilumina a compreensão daquilo que é a estrutura dos sacramentos. Já que no pensamento de Agostinho, os sacramentos são justamente essa realidade visível que serve, por assim dizer, de sinal
e de instrumento para a realidade invisível se fazer presente e eficaz. Por exemplo, na igreja, levando a salvação aos homens. Então, em Santo Agostinho nós já temos essa intuição, que é muito importante, tanto que ele usa, né, o vocabulário dele como sinônimo de mysterion, em grego, o termo sacramentum, para falar da divindade, da humanidade de Jesus. Esse uso terminológico dele faz com que os sacramentos sejam associados ao mistério, que é também, em latim, sacramentum, da divindade e da humanidade de Jesus, ou seja, a união hipostática. Tá bom? Só lembrando que Santo Agostinho morre um pouco antes do Concílio de Calcedônia. Ele morre no ano 400... Não, perdão, ele morre um pouquinho depois do Concílio de Calcedônia. Então, boa parte dos seus escritos antecedem o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia é 451 e ele morre em 454. Então, boa parte dos seus escritos é anterior ao Concílio de Calcedônia. Então não queiramos encontrar, digamos, o ditado do concílio em obras que antecedem o próprio concílio. Bem, em Tomás de Aquino se aprofundará, e muito, podemos assim dizer, com tranquilidade, muito, essa intuição agostiniana. São Tomás de Aquino, dentro do seu contexto de universidade, com a sua intenção de oferecer uma reflexão mais sistemática, ele vai aprofundar esse tema. E ele vai aprofundar essa correspondência entre Cristo e os sacramentos. Se o nosso quadro fosse maior, a gente poderia mostrar como essa correspondência é muito mais ampla. Poderíamos colocar aqui do lado dos sacramentos a igreja, que também tem uma dimensão divina invisível e uma dimensão humana visível. Poderíamos colocar também a estrutura dos sacramentos, que corresponde à estrutura da própria antropologia. A alma do homem é o elemento invisível e o corpo do homem o elemento visível. Então aqui nós poderíamos acrescentar, por exemplo, nessa reflexão, uma coluna com a igreja, outra coluna com a estrutura antropológica, já que os sacramentos foram instituídos por Cristo para os homens. É claro que eles têm que corresponder à estrutura antropológica dos homens para enriquecê-los com o encontro salvífico com Cristo, certo? E também os sacramentos, é normal que a igreja tendo uma estrutura sacramental e sendo o corpo de Cristo, então a igreja sendo o corpo de Cristo e tendo uma estrutura sacramental, a estrutura da igreja também corresponda a essa realidade invisível e visível ou sensível. A igreja é divina e humana também. A igreja tem como cabeça o Cristo, tem como princípio ativo nela, agindo como se presente e agindo como se fosse a alma dela, o Espírito Santo. Mas ela também é uma sociedade humana formada por homens, é um povo que caminha na história. Mas não só, porque também a igreja também são aqueles que estão no purgatório e principalmente aqueles que estão no céu, que realizam de modo mais perfeito o ser igreja. Então, essa tabela aqui é bem pequenina, corresponde a esse quadro pequeno. E Santo Tomás, então, aprofunda justamente na terceira parte da Suma. Logo depois da Cristologia, ele trata dos sacramentos. Até a questão 59, ele trata da Cristologia, soteriologia. E depois das 60 em diante, ele começa a tratar dos sacramentos, mostrando essa ideia fundamental de que os sacramentos correspondem a Cristo.
Nos sacramentos, Cristo está presente e atuante. É Ele, o princípio. É Ele o princípio dos sacramentos. Ele que está presente e atuante, ressuscitado. Ele que passou pela cruz. Ele que pode dar aos sacramentos a sua eficácia. Pois bem, então São Tomás aprofunda essa relação, mostrando como a estrutura de Cristo ontológica corresponde a um aspecto invisível ou que ultrapassa os sentidos externos do homem. Então existe esse aspecto invisível, ele é Deus, e o aspecto sensível, visível, ele é homem. Aqueles que entravam em contato com Cristo viam, experimentavam a sua humanidade, pela fé chegavam à sua divindade. A não ser no episódio, vamos dizer, extraordinário da transfiguração, aonde Jesus permite que a sua corporeidade transpareça a sua glória divina, mas o faz diante de um pequeno grupo de apóstolos escolhidos que já criam. E também a estrutura dos sacramentos é da mesma ordem, já que os sacramentos vão servir para a presença e a atuação de Cristo na igreja. Então é normal que tenha a mesma estrutura. Temos o elemento invisível, a graça, e o sinal sacramental. O sinal sacramental que é formado, como eu coloquei aqui, abreviando, matéria e palavra. Então a matéria é a água, por exemplo, o óleo, eu posso tocar, eu posso ver. E a palavra eu posso escutar, é a palavra do Cristo. Essa palavra que vai justamente fazer com que a graça se torne presente e operante no meio do sacramento. É a autoridade daquele que nos mandou dizer essa palavra, que é a sua palavra, a palavra de Cristo. Então nós vemos essa correspondência muito interessante. E assim como na união hipostática, a humanidade de Jesus, pela união com o Verbo, ela é santificada e se torna santificante. Nós aprofundamos esse termo santificada no nosso curso de Cristologia, por favor, quando falamos da graça em Jesus, na alma de Jesus, na humanidade de Jesus. Mas se torna santificante também, porque na medida em que Jesus é o mediador de toda a santidade, ele é mediador enquanto Deus e enquanto homem. A humanidade dele é valorizada na reflexão de Tomás. Nós vimos isso, a humanidade dele o distingue, digamos, de Deus e o distingue do resto da humanidade, porque santa. Mas então ela se torna também santificante, ela é santificada e santificante. Se torna santificadora. Entrar em contato com a humanidade de Jesus significa entrar em contato com a fonte da santificação. E da mesma forma, nós temos na realidade no sinal sacramental, essa presença da graça faz com que o sinal sacramental se torne sagrado, santo e santificador. Instrumento eficaz da santificação para os homens, certo? Como em analogia com a humanidade de Jesus. Para buscarmos a conclusão desse ponto aqui da nossa aula de hoje, nós temos Cristo, e aqui é um ponto bem interessante, bem importante do pensamento de Tomás, que pouca gente entende. Na minha opinião, pouca gente entende, assim como deveria, especialmente na área dos sacramentos. Muitos professores não entenderam isso, infelizmente. Em Cristo, nós temos a sua humanidade.
A sua humanidade, ela é um instrumento, botei aqui instrumento nessa pequena tabela, com os limites desse pequeno quadro. Ela é instrumento, mas que tipo de instrumento ela é? Ela é um instrumento conjunctum, diz Santo Tomás. É um instrumento unido, que está unido, né? Unido à divindade, unido ao Verbo que se encarnou. E essa união, esse ser instrumento conjunctum, significa, remete à união hipostática, certo? Uma união misteriosa na pessoa do Verbo. E os sacramentos são instrumentos, ele diz, separados. Não são da mesma ordem. Mas ele coloca os sacramentos, eles correspondem à humanidade. É como se os sacramentos, na sua sensibilidade, na sua estrutura sensível, correspondessem à humanidade de Jesus. É como se o sinal sacramental assumido por Cristo para realizar a obra salvífica fosse, de certa forma, um prolongamento da humanidade de Cristo. Isso é muito importante, mas, porém, é instrumento separado. E aqui, olhe para a minha mão com esse pincel, e você talvez vai entender um pouco melhor com essa analogia. O pincel, eu uso o pincel para escrever. Quem está escrevendo sou eu, evidentemente o pincel sozinho não escreve nada. Sou eu que vou movimentar o pincel para que ele escreva e diga o que eu quero dizer para vocês, transmitir para vocês. Então, esse pincel aqui, ele é um instrumento para que eu dê a minha aula, para que eu passe uma mensagem para vocês. Mas é um instrumento separado e não faz parte do meu ser. Eu posso viver muito bem sem esse pincel e vivo, acreditem? Mas a humanidade de Jesus é um instrumento conjunctum, ou seja, é um instrumento diferenciado, é um instrumento que está unido ao Verbo. E aí eu poderia dizer, é como se fosse, claro, é sempre uma analogia, e a analogia tem sempre o perigo de não dizer tudo o que realmente é, mas nos permite intuir, entender algo. É como se fosse a minha mão ou o meu braço. Eu uso a minha mão, o meu braço, para escrever nesse quadro branco. Mas o meu braço faz parte do meu ser, faz parte do que eu sou. Não é um pincel. Certo? Então, é como se a humanidade de Jesus fosse analogicamente como um braço. O Verbo realiza. Mas esse braço não é um pincel que eu posso jogar fora depois. Não, esse braço faz parte do ser de Jesus Cristo, do Deus homem. É componente disso. Certo? Então, espero que tenha ficado clara essa diferença, a importância da humanidade como instrumento. E aí, a partir disso, a gente entende que Jesus Cristo, enquanto Deus, ele é a causa principal da nossa salvação. E enquanto homem, na sua humanidade, ele é causa instrumental. E esse causa instrumental, além de Aristóteles, pense também nessa realidade. É instrumento, mas não é um instrumento qualquer que pode jogar fora depois, como um pincel ou como um microfone, que eu posso usar como instrumento para que a minha voz chegue até você e passe a mensagem que eu quero. Não é a mesma coisa. É parte do meu ser. Ou é parte do ser do Verbo encarnado. Tá certo? Faz parte desse mistério da união, unido. União hipostática. Tá bom? Então, vejam como é interessante essa reflexão que nos ajuda bastante no nosso itinerário de soteriologia. Como nós vimos,
o sinal sacramental, o arré sacramental e o ser corporal de Jesus, a sua humanidade, são, respectivamente, santificados e recebem o poder de santificar, se tornam santificantes, graças, no caso do sinal sacramental, graças ao poder da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, ou eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no caso do ser corporal de Cristo, da humanidade de Cristo, graças à união com o Verbo, a humanidade é santificada e se torna santificante. Então, a humanidade de Cristo é o instrumentum conjunctum, o instrumento que está unido ao ser do Verbo que se encarnou. Essa união remete à ideia de união hipostática. Está unido misteriosamente, foi assumida a natureza humana pelo Verbo que se encarnou. Então está unida à divindade na pessoa do Verbo. Enquanto os sacramentos são os instrumentos separados, como nós dizíamos, Cristo é ao mesmo tempo sinal e a causa da nossa salvação. Ele é sinal e causa, mas é causa de um modo duplo. É causa principal e causa instrumental. Enquanto Deus, na sua divindade, graças à autoridade da sua divindade, Jesus Cristo é a causa principal da nossa salvação. Ele nos salvou. Ele é a fonte da nossa salvação. Mas graças à sua humanidade, que colaborou com a obra salvífica, que aderiu a essa obra guiada pela sua inteligência humana, volitivamente, com toda a sua vontade, com todo o seu amor, a humanidade de Jesus é causa instrumental da salvação. Então Jesus é causa instrumental graças à sua humanidade, causa principal graças à sua divindade, da nossa salvação. Queremos concluir a nossa aula de hoje com uma nota relativa à apresentação sistemática do nosso curso. Com a ajuda do professor Manfred Hauke, nós podemos dizer que na explicação sistemática do Tratado da Soteriologia, a mediação é o ponto de partida. Estamos partindo justamente dessa noção-chave, a mediação de Cristo. Mas o conteúdo, vamos dizer, a totalidade desse tratado, a partir da noção de mediação, pode ser apresentado de diversos modos. E nós queremos elencar aqui três modalidades de organização do conteúdo do Tratado da Soteriologia. Primeiro modo, nós podemos usar um esquema muito utilizado no Concílio Vaticano II para falar de Cristo e da Igreja, da missão de Cristo e da missão da Igreja, que é o esquema conhecido como Triamunera, ou tríplice missão de Cristo, tríplice serviço, tríplice missão de Cristo.
Estamos nos referindo ao fato de que Cristo foi rei e pastor, foi profeta, mestre e sacerdote. Rei, pastor, governo, munus governandis. Foi profeta ou mestre, quer dizer, ele é o nosso, aquele que nos forma com a palavra, munus docendi. E sacerdote, munus sanctificandi, o munus de santificar. Então, tríplice munus de Cristo, ou triamúnera, é mais correto dizer assim, de Cristo. E o Vaticano II aplica isso para a igreja. Os bispos, padres e diáconos são apresentados, ou melhor, a missão deles é apresentada usando esse esquema da triamúnera. Da mesma forma, a missão dos batizados é apresentada assim. Pelo batismo, nós participamos da realeza de Cristo, do seu profetismo e do seu sacerdócio comum dos fiéis. Então, nós podemos usar esse esquema para falar da mediação de Cristo, dessa grande obra de mediação, dessa grande obra salvífica que Cristo realizou. E aí nos é apresentado um exemplo, né? Ludwig Ott, com 2 T's. Ele publicou uma obra em alemão, Grundrisse der Dogmatik, do ano de 1981, uma obra publicada em Freiburg, em Breisgau. A gente poderia traduzir o título dessa obra em português como Esboço de Dogmática, Ensaio de Dogmática. E na apresentação da soteriologia ele usa justamente o esquema da triamúnera. É um importante autor que merece ser conhecido, pouco conhecido no Brasil. Uma segunda forma de abordar o tratado da dogmática, da soteriologia, é descrever o conteúdo da mediação com as noções de mediação descendente e mediação ascendente. Ou seja, o mediador fica entre Deus e os homens, o Cristo, e existe um duplo movimento, movimento que desce, movimento que sobe, movimento descendente, ascendente, descendente catabático, ascendente anabático. Este esquema já aparece de um certo modo, ainda não perfeitamente elaborado, nos escritos de Irineu de Lyon. Mas é esse o esquema adotado também pelo jesuíta Bernard Sesboué, a obra que nós temos apontado como uma obra de referência para a soteriologia em 2 volumes, Jesus Cristo, único mediador, ensaio sobre a redenção e a salvação. E no primeiro volume, ele usa exatamente essa estrutura. Na primeira parte, ele fala da mediação descendente, porque é importante sublinhar isso. Bernard Sesboué defende a prioridade lógica da mediação descendente. Se Cristo é mediador, é porque o movimento vem de Deus, a iniciativa vem do alto, vem de Deus a iniciativa da salvação para os homens. Então, existe essa prioridade lógica, teológica, da mediação descendente que desce.
E nós encontramos, por exemplo, no seu volume em espanhol, para você ter uma noção, da página 153 à página 322, ou seja, 170 páginas, falando da mediação descendente. E esse material está dividido da seguinte forma: 5 capítulos. Primeiro é o capítulo 5 do livro. O Cristo iluminador, Cristo que traz a revelação, que revela, traz a boa nova do alto, do céu, vem revelar o mistério de Deus. Capítulo 6, Cristo vencedor, Cristo que realiza a redenção. Capítulo 7, Cristo libertador, tema muito querido da teologia da libertação. Capítulo 8, Cristo divinizador. E o capítulo 9, Cristo justiça de Deus. E depois ele dedica, da página 323 a 479, agora 4 capítulos à mediação ascendente. São bem 155 páginas. Capítulo 10, sacrifício de Cristo. Ele oferece esse sacrifício. Capítulo 11, expiação, né? Expiação e propiciação. Capítulo 12, a satisfação vigária. E o capítulo 13, a substituição e a solidariedade. No capítulo 14, ele oferece uma síntese sob o título de reconciliação e perdão. A apostila do professor Hauck vai levar adiante a reflexão sobre diversos desses temas aqui elencados, nesse esquema que é fundamentalmente dividido em 2 partes. A mediação descendente, primeira parte, tem a prioridade lógica teológica, e depois a mediação descendente, a mediação ascendente. Mas ele não vai se limitar ao esquema do Bernard Sesbuet. Um terceiro esquema possível é um esquema mais narrativo, que segue a ordem dos eventos salvíficos. A encarnação, o nascimento de Jesus, a apresentação no templo, a fuga para o Egito, a vida escondida em Nazaré, o batismo no Jordão e assim por diante. É um esquema mais narrativo que segue a ordem dos eventos salvíficos. Um exemplo típico desta modalidade de abordagem nós encontramos na Soteriologia da Suma Teológica de Tomás de Aquino, na qual o Aquináter parte da encarnação até chegar ao juízo final, mostrando em cada mistério da vida do Cristo quem é Cristo e o que Cristo veio fazer por nós, veio nos salvar. Chamamos este esquema também de mistérios da vida de Jesus Cristo. É uma expressão que se torna famosa na teologia a partir do século XVI, com Francisco Soares, jesuíta, comentador de Santo Tomás de Aquino. Esse esquema se encontra também na cristologia, né? Na apresentação do mistério de Cristo no Catecismo da Igreja Católica. Então são esses os 3 esquemas. O ideal de uma obra de valor de soteriologia é que ela consiga colher o que há de melhor nesses esquemas,
é a tentativa do professor Hauck nessa apostila que nós traduzimos e colocamos à disposição de vocês. Que Deus ilumine, que Deus abençoe o nosso itinerário de estudo do Tratado de Soteriologia. Então estamos aqui com o esquema que apresenta os 3 modos que nós podemos utilizar para apresentar o Tratado da Soteriologia. O primeiro esquema é o da Triamúnera, que usa essa imagem, né, de um Cristo que é ao mesmo tempo rei, sacerdote e mestre, ou seja, esses 3 ofícios de Cristo que de um certo modo resumem a sua grande missão, esses 3 ofícios que correspondem à expectativa messiânica de Israel, que esperava um Messias sacerdote, um Messias rei, um Messias profeta, e Jesus é tudo isso. Então a gente pode entender a missão de Jesus à luz dessas 3 grandes tradições em Israel. Esse esquema da Triamúnera, literalmente, ele nasce na Cristologia e vamos dizer, o nome que está na origem dele é João Calvino, sim, o pai do calvinismo. Depois, esse esquema acaba entrando também na teologia católica, no âmbito não só da cristologia, mas também da eclesiologia, como nós explicamos. A Lumen Gentium usa bastante esse esquema na apresentação do mistério da igreja, falando da missão dos bispos, da missão dos padres, diáconos e também dos leigos batizados. O segundo esquema que a gente pode utilizar é o da mediação descendente e ascendente. Quanto aqui tem Ludwig Ott, aqui nós temos Bernard Sesbue, que usa esse esquema na sua obra Jesus Cristo, o único mediador. Então é um esquema muito interessante, que a gente pode inclusive comparar com o de cima. Cada um desses ofícios tem elementos descendentes ou ascendentes. O sacerdote tem elementos descendentes e ascendentes. O mestre fica muito claro o elemento, a mediação descendente, né? O mestre apresenta a verdade que vem de Deus para os homens. Como rei também a gente pode pensar em elementos ascendentes e descendentes. E, finalmente, o terceiro esquema, que seria um esquema mais narrativo, seguindo um pouco a ordem cronológica dos eventos da vida do Cristo. Esse esquema também se baseia um pouco nos mistérios da vida do Cristo. E o ideal seria que, ao tratar a soteriologia, o professor ou o autor do livro pudesse tirar o melhor desses esquemas, né? Aqui nós temos, por exemplo, a soteriologia como ela aparece na Suma Teológica. Deus abençoe a todos.